Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Autoridade Espiritual. Aula 31, Autoridade e Denominacionalismo. Já estamos nos aproximando do final deste estudo. Queremos fazer hoje um alerta ou um paralelo com a situação de nossos dias e aquilo que já está escrito na Bíblia sobre os acontecimentos, os perigos que corremos hoje em dia. Então nós estamos aqui hoje para fazer um alerta a você. E eu quero comigo mesmo pensar que tudo isto começou com Lutero na Reforma. Não que eu esteja contra a Reforma. Lutero era um homem de Deus, um santo. Foi usado por Deus com grande autoridade para trazer o grito de basta para toda aquela vergonheira que se praticava em nome da religião. Era uma prostituição espiritual e religiosa para com Deus, aquilo que se praticava. Tanto é que a própria Igreja Católica mudou após Lutero para que as coisas não ficassem tão feias como estavam sendo. E foi com dinheiro levantado naquela prostituição espiritual que se construiu a grande Basílica de São Pedro. Querendo Deus, um dia eu vou falar sobre isto, sobre o Apocalipse, a Babilônia, as profecias do Apocalipse e outras a respeito deste tema. Mas por ora eu quero analisar o desenrolar da situação que começou com Lutero. Este nosso irmão, com um desejo íntimo, sincero de agradar a Deus, proclamou 99 teses básicas. E estas teses se resumiam em três princípios. E os três princípios da Reforma, isto foi lá pelo ano 1516, 1517, os princípios eram os seguintes: o livre exame das Escrituras, ou seja, cada um tem o direito de analisar, de ler e de interpretar, analisar a Bíblia. Em segundo lugar, sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, todos os crentes são sacerdotes. Nós não precisamos de sacerdotes, ou seja, de religiosos profissionais para chegarmos a Deus. Qualquer um tem direito, pelo sangue de Jesus, de nos achegarmos ao Senhor. E o terceiro não está certamente na ordem que ele colocou, mas o terceiro princípio seria a autoridade suprema das Escrituras Sagradas, como única regra de fé e de prática. O resultado daquilo foi que começou uma nova religião, o protestantismo, a Igreja Reformada, que logo recebeu apoio, principalmente no norte da Europa, onde vingou, e daí nasceram as várias denominações protestantes ou reformadas, a começar do luteranismo. Depois, gradativamente, vieram os batistas, também lá estavam os presbiterianos com Calvino na Suíça, e, no entanto, só foram chamados de presbiterianos lá na Escócia. Mas ali estava, na Suíça, o germe do presbiterianismo moderno. E assim nós vemos que começaram as denominações a se multiplicar. Pouco depois, por outras razões, aparece na Inglaterra os episcopais, a Igreja Anglicana, e começam a se multiplicar as denominações protestantes. Mais tarde aparece o ramo do metodismo e por aí afora. Mais recentemente nós encontramos um maior desdobramento das denominações com o aparecimento do pentecostalismo, do movimento pentecostal. Com o movimento pentecostal, o desdobramento das denominações ganhou ênfase e intensidade. E hoje nós temos uma multiplicidade tão grande de denominações protestantes ou evangélicas que é difícil contar. Eu creio que será muito difícil alguém conseguir contar. E até, infelizmente para nós, há uma barreira muito difusa para dizer o que é evangélico e o que não é. Há seitas, chamaríamos assim, que estão muito mais para a heresia do que para o meio evangélico. Há lugares onde se prega cura divina,
onde se prega milagres que não tem nada de Bíblia. E há daqueles até que já disseram que não precisam mais da Bíblia porque Deus revela tudo a eles. Assim começou o mormonismo, Testemunhas de Jeová, mais ou menos dessa maneira, a partir do mundo protestante evangélico. Também Meninos de Deus e outras seitas modernas, e até mesmo estas grandes e malfadadas seitas que causam escândalos de nossos dias, também, em geral, começaram no seio protestante. Infelizmente para nós, isto é uma bola de neve que desce a montanha sem que nós tenhamos condições de mudar o rumo das coisas. E não vamos mais segurar. Depois que Lutero proclamou o livre exame das Escrituras, muita gente pensa que tem todo o direito de fazer o que ele entende, de interpretar a Bíblia como ele quer, de fazer uma igreja para ele. Se esquecem da lição do centurião, está lá em Mateus 8, versículos 9 e 10, que Jesus elogiou. Ele disse: eu tenho soldados às minhas ordens, mas eu também estou debaixo de autoridade. Só pode exercer autoridade em nome de Deus quando se está também debaixo de autoridade. Quando alguém está submisso, então as coisas começam a ser diferentes. E nós vemos que na submissão o erro se torna muito mais difícil. Mas em nosso meio evangélico, a maior parte dos líderes não quer se submeter a ninguém. Eles querem que os outros se submetam a eles, mas eles não querem estar submissos a ninguém. Como resultado, nós temos uma multiplicação de títulos, de obreiros disso, obreiros daquilo, pastores e missionários de todas as maneiras. É uma coisa impressionante. Todos independentes, a multiplicação de trabalhos independentes sem que estejam debaixo de autoridade nenhuma. Então eu digo, tome cuidado você, porque o que nós temos hoje em dia é uma verdadeira libertinagem doutrinária, porque muitos acham que podem estabelecer a doutrina que quiserem. E eu não me esqueço de um que é tido até como maluco, mas tem o título de pastor, de missionário, fundou uma obra para ele, e disse que chegou à conclusão que mulher não entrará no céu. Essas heresias acontecem frequentemente neste meio. E qual é o resultado? Deixar o meio pentecostal e para o tradicional? Não, porque aí você estaria incorrendo em outro risco. É você permanecer, como diz o apóstolo Paulo, onde você está, onde você foi chamado, naquele meio, naquele ambiente. Ali Deus precisa de você. Mas tome cuidado, por causa da libertinagem doutrinária, onde se prega qualquer coisa pensando que se tem esse direito, porque não se está debaixo de autoridade. Ninguém vai puxar a orelha dele por falar aquela heresia. E há uma libertinagem financeira, também financeira. A pessoa acha que tem liberdade de fazer o que quiser com o dinheiro arrecadado, porque a igreja é dele. Uma libertinagem pessoal, a pessoa exclui quem quiser da igreja e tolera o pecado que quiser na igreja e acha que ele é a autoridade que ele manda na igreja. Coisa desse tipo. Se alguém pertence ao grupo dele, pode pecar o que quiser, que não vai ter problema. Agora, se é um opositor, sempre haverá um pretexto que motivará a exclusão. Exclui-se com maior facilidade uma pessoa da igreja pensando que existe essa autoridade de exclusão. Bem, existe uma libertinagem também para o sectarismo. Cada um diz que a sua denominação, o seu grupo é o mais certo, os outros estão todos errados. E por aí afora. A unidade da igreja, a noção de comunhão, de unidade, está longe dessa gente como o inferno está longe do céu. É verdade, o sectarismo é carnal, é do diabo e está no nosso meio entranhado. Esta febre de dizer que o que tem é melhor do que o do outro, que a sua denominação, o seu grupo é melhor, mais isto, mais aquilo do que o outro. É um absurdo em nome da religião. Mas graças a Deus, porque há um dia designado para a justiça e tudo isso vai ser julgado. Agora, eu me preocupo com o fato de que muitos, infelizmente, serão levados em roldão por esta verdadeira correnteza de heresia que já está prevista na Bíblia. Então, eu entendo que os nossos dias nos oferecem uma oportunidade muito boa para testar a nossa submissão consciente. Você, minha irmã, muitos me escrevem a respeito disto,
Com relação à sua situação, eu digo, fique desde que você consiga ver autoridade no líder. Se isto não acontecer, se você não vir autoridade mais no líder, saia antes que você arranje problema para ele e que você peque também. Saia dali, porque a igreja do Senhor é toda ela. Toda ela é a igreja do Senhor. Não pense que uma é melhor do que a outra. Não existe nenhuma melhor do que a outra. Deus está em todos os lugares. Você pode encontrá-lo em todos os lugares. Apenas você deve encontrar aquele líder a quem você possa se submeter. Mas enquanto você estiver em algum lugar, se submeta, não arranje briga, não pregue a rebeldia, mas diga com coragem e mansidão aquilo que tiver que dizer para protestar contra o que está errado. Com sinceridade, mansidão e amor, não para causar divisão, porque a divisão é um pecado muito pior do que aquele que você quer combater. Compreendeu? Não promova uma divisão. Não seja usado pelo diabo para promover uma divisão com o intuito de querer consertar algo, porque o que você estará fazendo será muito pior do que aquilo que você pensará combater. E eu quero mostrar aqui uma exortação do nosso irmão Pedro, em 1 Pedro 5, a partir do versículo 1, ele faz uma exortação aos presbíteros e diz: rogo eu, presbítero, com vocês, aos presbíteros, que vocês pastoreiem a igreja do Senhor, o rebanho de Deus que há entre vós, não, veja bem, não por constrangidos, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, tão logo o Senhor se manifeste, então cada um receberá a sua coroa de glória. Aqui está a chave. Os líderes, os presbíteros, pastores, missionários devem saber que não são donos, não ter vanglória, mas serem exemplos de submissão, comunhão, de humildade. E você observe bem isto, para que você esteja sincero e fiel neste mundo pervertido e corrompido. Agora, também não dará tempo para eu falar tudo, mas eu gostaria que você examinasse com bastante cuidado, anote e examine o capítulo 2 de 2 Pedro. 2 Pedro 2. Examine com sinceridade e humildade. Ele diz o seguinte: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também entre vós surgirão falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade, e movidos de avareza farão comércio de vós. Você sabe o que é isso, não sabe? Com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Não tenha a menor dúvida, ninguém enganará a Deus. A igreja é de Deus e Deus não deixará fazer comércio com ela. Mas, e eu gostaria que você anotasse este alerta, cuidado, os versículos finais deste capítulo fazem uma exortação para você. Você, minha irmã, você, meu irmão, que está sendo enredado por um tipo desses, de falso profeta, você também será condenado, porque Deus não aceita desculpas de qualquer tipo. E você leia, portanto, com toda dedicação, capítulo 2 de 2 Pedro, para verificar isto. Todos quantos forem enredados pelos lobos e falsos profetas serão condenados também com eles. Deus não aceita desculpas. Então, examine você as Escrituras, leia a Bíblia com sinceridade, preste bastante atenção, porque Deus não terá você por inocente. Você está sendo alertada, minha irmã, agora, pela Bíblia. Você está sendo alertado, meu irmão. Cuidado com esse denominacionalismo, esta situação terrível de nossos dias. Cuidado com os lobos e falsos profetas. E Deus abençoe você profundamente.